Olá, Diogo. Olá a todos aqueles que nos estão a escutar nesta no Innovations for the Future Game World Builder Interview. Aqui hoje é o Diogo Coutinho, que será o Game World Builder, e o Game World que ele vem falar é o Clara Lab. Grato, Diogo, por teres aceito este convite. E a primeira pergunta vai mesmo para isso, para o que é o Clara Lab? Nas tuas palavras, o que é o Clara Lab? Olá, Marco, obrigado pelo convite. Ahm, bem, tanto para dizer. Bem, a ideia, o Clara Lab é a ideia deste espaço como um laboratório regenerativo, ou seja, um espaço onde se possa atrair pessoas para repensar a forma como nós interagimos com os ecossistemas, nessas várias interações, na forma como produzimos alimentos, na forma como recuperamos o solo, na forma como desenhamos ou como construímos. Portanto, é a ideia desse espaço de acolhimento que foi desenhado com base numa antiga fábrica desativada, e a nossa ideia é de reativar esse espaço dando-lhe uma outra função. Era uma fábrica que estava desativada desde os anos 80, operou desde os anos 60 aos anos 80, e depois fechou, teve um período em ruína, em estado de ruína, e nós tentámos desenvolver para aqui um projeto que pudesse trazer uma nova dinâmica aqui para este território, e trazer também pessoas e dar apoio a projetos que pudessem de alguma forma encontrar novas soluções, não é? Nós, na realidade, pensamos de facto neste final de ciclo de quase civilização, e de facto temos que encontrar novas soluções para sociais, ambientais, económicas, e isto é esse espaço de experimentação, de partilha de conhecimento, e de criação também. É um processo que tem demorado e tem tido uma série de dificuldades na sua implementação, na transformação deste espaço, não é? Que isto é um investimento ainda considerável. E em simultâneo o que nós fizemos foi utilizar esta mesma marca criada do Clube da Clara, deste Centro para o Futuro Rural, e começar a ativar a comunidade, começar a desenvolver atividades que possam potenciar uma comunidade mais solidária, mais de suporte, não é? Que se possa criar mais modelos de participação e de empoderamento. E é nesse processo que estamos a utilizar a fábrica, mas utilizando este contacto com a comunidade e desenvolver alguns projetos. Uh, Desculpa, parei só porque também estavas aí com a gravação, É para isso. recomeçar. Ficamos aí, ficou parado, não se percebeu bem a partir de uma determinada parte. Portanto, tu estavas a começar a falar dos projetos que estás a criar com a marca do Clara Lab, não é? Portanto, ao mesmo tempo que estão-se a desenvolver a parte de infraestruturas, tu começaste a criar outros projetos para começar a envolver a comunidade e a vertente mais comunitária do projeto. Então, foi aí que se parou. Se podias Sim, retomar a partir daí. isto na realidade, o que nós notámos também quando viemos para aqui, eu tenho uma relação com este território já faz 20 anos, que venho para aqui, para esta região do interior de Odmira, um, e fui notando, e à medida que fomos desenvolvendo o projeto, fomos notando de facto que havia muitos projetos fantásticos a acontecer à nossa volta, mas que também havia pouca colaboração, estava tudo a trabalhar nas suas bolhas, e esse também foi alguma motivação extra, ou seja, como é que nós conseguimos também incentivar processos colaborativos e trazer outros projetos a envolverem-se e a co-criarem. E isso foi algo que nós, durante a pandemia, como não pudemos fazer atividades, foi algo que nós tentámos potenciar, estabelecer redes, criar contactos, estabelecer estas pontes com outros projetos, para agora, num pós-Covid, quando é possível já juntar pessoas, então começar a implementar esse tipo de projetos que têm mais a ver com esse envolvimento e participação da comunidade e dos stakeholders que estão em volta. E foi para nós também um processo de aprendizagem, não é? Este olhar mais o local, trabalhar mais a partir do local, trabalhar estas questões do potencial dos locais, e foi algo que identificámos aqui como uma nova matriz de desenvolvimento para o projeto.
E o que estamos a desenvolver agora são, como estava a tentar iniciar a explicar, são estes projetos que ajudem, ou seja, a visão ou a direção que se pretende é criar comunidades mais solidárias e comunidades que se suportem, não é? E que elas próprias se empoderem e consigam criar soluções adequadas aos seus próprios territórios e às suas próprias vivências. E desenvolvemos, para já desenvolvemos, para além de estarmos integrados numa série de outras dinâmicas, estamos a trabalhar em, assim, potencialmente assim, os projetos maiores, ou que nos ocupam mais tempo, em 4 projetos principais. Temos estas aldeias à vista, que é um encontro da comunidade, são eventos mensais regulares que nós fazemos rotativamente entre aqui as 3 aldeias vizinhas, de Saboia, Santa Clara e Lusianes, onde convidamos as várias comunidades que aqui residem, que existe uma comunidade portuguesa e uma comunidade crescente de estrangeiros que vêm para aqui residir, que muitas vezes não estão em contacto, não é? São vizinhos, mas num território tão vasto vivem ainda de uma forma bastante desligada. E estes eventos são esse espaço de encontro, não é? Onde as pessoas se conhecem, onde ao conhecerem-se também ou cortam barreiras de desconfiança ou de medos e criar-se uma nova relação de confiança que possa depois traduzir em novas oportunidades e em colaborações, não é? E esses eventos iniciámos no ano passado, vamos agora para a nona edição deste Aldeias à Vista e algo que tem corrido muito bem. Tem tido envolvimento não só da comunidade, de grupos dentro da comunidade, mas também de apoios da Câmara, das juntas de freguesia locais e outros. E é algo que eu acho que foi um bom arranque pós-Covid. Ou seja, para nós também nos ajudou, de alguma forma, a criar relação dentro da comunidade. Um outro projeto que estamos a fazer, aí mais ambicioso e que tem mais a ver com este papel regenerativo no território, foi este projeto dos Guardiões do Mira. E a ideia central é utilizarmos o rio sendo o rio a identidade deste território de Odmira, não é? Não só no nome, mas de facto o rio e a água têm uma importância crucial aqui para o território de Odmira. Como é que nós podemos envolver a comunidade nesse processo de cuidar e de proteger e de monitorizar o rio? E o que fizemos foi, fizemos um projeto piloto o verão passado, com o agrupamento de escolas de Saboia. Envolvemos os miúdos numa série de atividades diversas com os parceiros, ou seja, desenvolvemos um projeto perfeitamente em colaboração, onde cada dia havia um parceiro que fazia uma atividade, nós fazíamos a coordenação e tínhamos os miúdos a envolverem-se nessa ação. O que estamos a fazer é desenhar agora para esse projeto dos Guardiões do Mira, é tentar envolver todos os agrupamentos de escolas do Conselho, envolver mais parceiros e temos uma ação mais concreta no Rio. No Rio, com este fator também como este símbolo, não é? Tem esta simbologia, de facto, os rios são as artérias de vida do planeta, não é? E o rio aqui tem uma importância crucial porque a água também é o assunto principal aqui em Odmira. Portanto, acaba por trazer várias camadas aqui relevantes para o território, foca as questões da colaboração entre parceiros, foca as questões de envolvimento dos jovens neste processo e nesta nova forma de atuar, envolve também as populações locais e vizinhas contíguas ao rio, nesse processo de boas práticas, não é? O que é que se deve fazer, quais são as melhores práticas regenerativas, e cria uma série de dinâmicas e é algo que nós estamos quer dizer, saímos de um piloto e estamos ainda a montar de forma a podermos, de facto, trazer os agrupamentos de escola e os vários stakeholders, ou os vários agentes a envolverem-se. Depois temos um projeto que também já vai passar para o segundo ano, que é um projeto de consórcio de voluntariado europeu. É um projeto que tem a Câmara como coordenador, mas que depois tem uma série de parceiros locais, a Rota Vicentina, a Gaia Alentejo, agora a CACO, nós na Clara. E a ideia é também trazermos jovens para participarem neste esforço comum. Temos um projeto comum dentro deste consórcio que se chama Regenerar Odmira,
Portanto, tem muitas destas práticas também estão alinhadas com os processos que estamos aqui a trabalhar. E, finalmente, algo que vem também um bocadinho desta degradação que tem vindo a ocorrer relativamente à utilização da água. Lançámos aqui com a comunidade de facto tem estado cada vez mais alarmada com estas questões da água e lançámos o ano passado também este movimento ativista do SOS Rio Mira, que na base é alertar a comunidade e trazer a comunidade junto a estas questões, não é? Que se possa refletir e que se possa também fazer alguma pressão para uma mudança. E aí temos feito algumas ações de sensibilização e de demonstrativas desta, desta preocupação da comunidade e, de facto, da importância que o rio tem para todo o território, não é? E deixarmos de olhar para a água como um recurso económico e olharmos para a água como um recurso vital para a nossa sobrevivência, para todas as nossas atividades e para os ecossistemas que nós nos integramos. Portanto, e todos estes projetos, de alguma forma, estão interligados, ou seja, têm uma direção comum, que potencialmente é esta de criarmos comunidades solidárias e ecossistemas saudáveis, e depois ver como é que nós trabalhamos em cada um dos projetos, como é que nós vamos trabalhando todas estas questões do potencial do território, do envolvimento em processos de colaboração. Isso tem muita dessa base conceptual que estava por trás da Clara. Grato, Diogo. Deixa-me sistematizar. Portanto, o Clara Lab é um centro de desenvolvimento regenerativo rural, situado na freguesia de Santa Clara, no concelho de Odmira, portanto, na zona do Alentejo, litoral, em Portugal. Só Tem uma esta correção, componente. por Diz, acaso diz. o espaço de Clara está na freguesia de Saboia, não é? Em Santa Clara, Saboia, está na ok. fronteira entre as duas freguesias. Mas... Ok, Saboia, Santa Clara. E, portanto, tem esta componente da infraestrutura, portanto, era uma antiga fábrica de tijolos que vocês estão a requalificar para ser um centro de inovação, de encontro, de prototipagem do futuro, não é? De criar possibilidades para toda essa região. E depois tem o conjunto de projetos que vocês já foram colocando no ar à medida que estão a fazer esse trabalho de recuperação para interligação com a comunidade, juntar as pessoas, juntar os diferentes stakeholders, portanto, as diferentes partes dessa região, e tu falaste das aldeias à vista, para juntar a comunidade estrangeira com a comunidade portuguesa, dar visibilidade às aldeias, para as pessoas a se conhecerem umas às outras, os guardiões do Mira, não é? O foco no rio, trazer as crianças, a educação ambiental, o cuidar do rio como elemento estratégico de toda a região, o ativismo pela água como um dos temas centrais na identidade da região e do seu futuro. E o quarto que me está a faltar, Diogo, ajuda-me aqui. É o Regenerar Odmira, o programa de voluntariado. Isso, o programa de voluntariado da regeneração do Regenerar Odmira, liderado pela Câmara e do qual vocês são uma das partes envolvidas, portanto, como sublinhar. Tu falaste desse shift que tem acontecido no Clara, de olhar, portanto, não só ter a dimensão do projeto, mas fazer com que o projeto esteja alinhado com o potencial do lugar. Podes falar um pouco sobre isso? O que é que tu sentes que é o potencial desse local aí e, em concreto, onde está situado o Clara Lab e no Conselho como maior? O que é que tu vês, o que é que tu sentes como, depois destes anos, não é? O que é que tu vês que é esse potencial e que o Clara está ao serviço de? Sim, isso o potencial foi este novo alinhamento. Eu acho que é uma ideia muito, muito interessante. Ou seja, passamos a olhar para os projetos nessa ótica do potencial e não dos problemas. Tu sabes bem, não, os problemas é algo que nos divide e cria conflito, e está a olhar para o passado, e o potencial é algo que nos cria motivação e aquilo com que conseguimos trabalhar dentro do território que as pessoas podem ver com otimismo, não é? E só essa mudança de perspectiva acho que cria uma nova forma de estar, não é? E uma nova abordagem, uma nova forma das pessoas se envolverem. E de facto há aqui uma série de potenciais deste território que nós identificamos e que de facto podem ter uma grande relevância para a forma de depois, até na mudança, como nós atuamos e como nós desenhamos os projetos. Desde logo,
são estas diferentes culturas, estas diferentes comunidades que aqui existem. Odmira é um território com 80 nacionalidades diferentes, está cada vez mais a ser um polo de atração para novas pessoas que querem experimentar e criar novos modelos sociais, económicos e de relação com os ecossistemas. Portanto, isso é um dos grandes potenciais que temos aqui. É, de facto, essa multiculturalidade que oferece uma diversidade, não é? A diversidade, acho que é um aspecto fundamental em tudo na vida, e aqui também, em Odmira, acho que é uma das coisas principais que o território tem para oferecer. Outra coisa que tem, Odmira é o maior concelho de Portugal. E sendo o maior concelho de Portugal, também é um concelho onde existe muita terra disponível. Há muita terra abandonada, há muita terra a trabalhar, portanto é um território com muito potencial para fazer trabalho de regeneração, de transformação, de recuperação de solos, de reflorestação, de outras formas de produzir alimentos. Portanto, existe terra disponível. Muitas vezes os solos não são os melhores, mas há muito espaço disponível, e essa questão também tem sido algo que tem atraído muita gente para aqui. Ou seja, o facto de haver terra disponível é algo que atrai, não é? Porque as pessoas procuram exatamente esse contacto e estarem mais em contacto com a natureza. Algo que é perfeitamente também identitário do território e que tem um potencial é esta relação com o rio, não é? O rio e todos os seus afluentes, destas corrências da Serra de Monchique e da Serra do Sargal, e toda esta rede hidrográfica aqui do concelho, também acho que cria aqui um grande potencial, apesar de ser um dos maiores, não digo problemas, mas é um dos assuntos mais urgentes a tratar, não é? Mas continuo a achar que, de facto, a água é fundamental, e aqui, havendo esta existência, é algo que é muito importante podermos trabalhar. Dessa multiculturalidade também é um território que tem a sua própria cultura, não é? Tem a sua própria identidade, é algo que é um território acolhedor, que as populações locais também têm essa capacidade de acolher a outros. Tem um conhecimento dessas tradições, não é? Da forma como é que se fazia antigamente, uma forma mais sustentável, e essa transição para processos mais contemporâneos também pode ser interessante, não é? Como é que se juntam essas duas relações, e ao mesmo tempo, sendo um território vasto, existem recursos que estão por explorar. Ou seja, e é muito do problema que nós temos atualmente, da degradação do espaço rural, vem exatamente vem do abandono, não é? Nós abandonámos o espaço rural, as pessoas foram para a cidade, e o que se explora em termos de recursos no espaço rural é muito pouco. Foi dado a monoculturas, foi dado a poucas organizações que exploram em modelos de monoculturas, mas a diversidade dos territórios é gigante. Portanto, há uma enormidade de recursos que são possíveis de explorar, havendo pessoas. Por isso também foi um bocadinho das motivações iniciais, a como é que podíamos trazer pessoas para trabalhar todos estes recursos. E isto são alguns dos potenciais. Há outros potenciais mais concretos da nossa localização específica, que é estarmos em termos de acessibilidade, estamos aqui próximos da ligação de comboio entre Lisboa e o Algarve. Portanto, em termos de acessibilidades e ligações, também temos essa facilidade. E temos um território também, ao mesmo tempo, bastante diverso, não é? Temos praias magníficas na costa atlântica, provavelmente as praias mais bonitas do país, ainda pouco intensificadas e exploradas. Temos a serra, temos a própria barragem, apesar de ser um lago artificial, também é um polo de atração. Portanto, temos um território muito diversificado entre serra, praia e rio, muito interessante para novos visitantes. Isso também cria aqui uma série de potencial. Ao nível das pessoas, essa multiculturalidade também oferece uma série de experiências diferentes, porque há muitas das pessoas que vêm para aqui vêm com outras atividades diferentes, ou são designers, ou arquitetos, ou músicos, portanto, essa também diversidade de saberes
E de conhecimentos também é algo que oferece também um potencial de grande diversidade de coisas que se podem desenvolver. E ao mesmo tempo é um espaço, como é este espaço de acolhimento de novas pessoas que querem construir as suas próprias comunidades, criar novos modelos, também é esse balão de ensaio já está criado aqui um balão de ensaio. Portanto, este projeto da Clara é quase uma ferramenta para apoiar aquilo que é essa dinâmica que já existe, não é criar algo completamente novo, a Clara cada vez mais olha para estes espaços como uma ferramenta que tem que estar ao serviço daquilo depois das atividades que nós pretendemos desenvolver. Diogo, tu, hum, grato por teres tornado visível todo esse potencial que tem sido um foco da tua ação, não é? Do Clara, perceber exatamente o que é isso e como é que se pode, porque quero relembrar que o contexto é rural e tu focaste e bem nos dilemas sociais que essa região atravessa, não é? Um despovoamento, a população que saiu, está envelhecida, e portanto, isto é criado por ti e pela Mariana, que é a tua companheira. A Mariana é artista. Portanto, eu gostava que tu trouxesses também estas duas dimensões que tu falaste pouco, que é como é que a arte e a visão artística está presente no Clara e qual é o seu papel no projeto em si, e também como é que esta dimensão social e de estar bem consciente dos desafios sociais que o território enfrenta e que tem presente, não é? Que tem estas manifestações exteriores que nós estávamos a falar, de despovoamento, de falta de pessoas, de terras que não estão a ser trabalhadas, tudo isso que tu indicaste, como é que esses elementos estão na gene e continuam presentes na ideia do Clara enquanto centro de desenvolvimento regenerativo rural, não é? Como é que isso está presente aí? Podes trazer um pouco de clareza sobre essas duas dimensões? Sim, quer dizer, a Gênesis, apesar de termos sido nós que demos o pontapé de saída, na base, quando nós constituímos a associação que está por trás deste projeto, a Project Art, foi uma associação que foi criada com 17 outros membros, muitos deles das áreas criativas, designers, arquitetos, permacultores, havia um conjunto de pessoas que ofereciam essa diversidade. Claro que foi criada em Lisboa, sobre um terreno que já era nosso, portanto, criou-se depois, ao longo do tempo, criou-se esse afastamento desse núcleo original e agora estamos a trabalhar para envolver outras pessoas mais na base local. Mas, mas desde o princípio eu vinha a trabalhar mais projetos turísticos e a Mariana também a trabalhar sendo artista, foi uma forma de pensar como é que estas duas áreas podiam integrar e isto foi a gênese do pensamento, não é? O pensamento depois tem evoluído, mas não só poder integrar estas atividades num destino que não era conhecido e que ia ter problemas grandes de sazonalidade. Portanto, a minha ótica na altura era mais repensar como é que podíamos repovoar ou trazer visitantes para este território para trabalhar estas questões, utilizando estas dinâmicas. Mas, na realidade, a arte tem um papel, para mim, fundamental na sociedade. A arte tem esse pensamento crítico, é algo que une as pessoas, é algo que cria não só as ligações, mas é um pensamento crítico constante, é algo que quase que vai na vanguarda das sociedades, é algo que nos devia orientar, porque é a partir desse pensamento artístico que nós depois decidimos, como sociedade, para onde é que havemos de caminhar. E, de facto, eu acho que aqui há esse papel da arte e da cultura, é quase a nossa cola entre as várias atividades, é como é que nós juntamos e criamos ligações entre as várias dinâmicas e entre as várias pessoas, através de um pensamento criativo, e um pensamento crítico, e um pensamento artístico, não é? E isso é fundamental para qualquer um destes processos, é, 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 e qualquer processo de desenvolvimento, ou como qualquer processo regenerativo, estamos sempre a refletir, não é? Qual é que é o nosso caminho e qual é que é aquilo que estamos a fazer, estamos sempre a questionar. E poder reiterar, poder alterar e ter essa flexibilidade de poder ir adaptando. De facto, o papel da arte dá-nos essas outras perspectivas. Da mesma forma como estes modelos de desenvolvimento regenerativo obrigam-nos a pensar os projetos de diferentes perspectivas e criam-nos diferentes óticas sobre as mesmas questões, a arte tem essa capacidade, não é? De olhar para uma coisa que não está ali e olhá-la de maneira diferente. De facto, eu acho que a arte e os artistas são fundamentais para qualquer sociedade
e tem um papel fundamental. Infelizmente não lhes é dado este papel, a vários níveis, não é? Mas nós acreditamos, de facto, na importância não só no aspecto cultural e de identificação dos territórios, como nesse aspecto de unir as pessoas, é algo que une, não é? A música une, a literatura, na forma como comunicamos, não só nesse aspecto de pensamento crítico, mas depois todas as nossas relações são potenciadas através da arte, ou seja, criam valor através da arte. Por isso, para nós, foi sempre central. A arte era quase essa cola, esse elemento unificador entre as várias atividades, e em todas elas, quer nas aldeias à vista, quer nos Guardiões do Mir, há sempre essa componente, ou seja, sempre um pensamento artístico ou crítico, ou uma outra perspectiva de ver o mesmo assunto. Porque é isso que nós estamos obrigados a fazer, não é? Para o futuro, nós temos métodos históricos de funcionamento e temos que começar a olhar para as coisas de diferentes perspectivas, formas de fazer que nunca pensámos, ou que outros fizeram e que nós estamos habituados a fazer de maneira diferente. E se começarmos a ter um pensamento mais ligado a um pensamento artístico, conseguimos ter esse olhar para as questões de outra forma. E, portanto, é quase uma aprendizagem, é quase uma réplica de utilizar um pensamento artístico num pensamento mais social e económico e nas outras áreas. E na componente social? Na componente social, o que eu notei, fui notando aqui ao longo do tempo, é que, de facto, estes espaços, o espaço rural vivia muito da solidariedade, do apoio das comunidades. Havia, também eram comunidades pobres e as pessoas havia grandes processos de entreajuda, as pessoas colaboravam e participavam. E que foi algo que foi-se perdendo, foi quase a Revolução teve algumas coisas boas, como o Estado Social, muito boas, mas noutros aspectos esta nossa nova democracia afastou as pessoas da governação e afastou as pessoas da participação e acabou por isolar cada vez mais as pessoas. À medida que este território também do interior foi sendo despovoado, envelhecido, as pessoas também deixam de ter maior essa capacidade de dinamismo e de participação. E é esse esforço social que nós tentamos fazer aqui, é como é que criamos novos processos dinâmicos de participação e de empoderamento, como é que as pessoas reconstroem esse processo de cuidar e de se entreajudarem. Eu acho que isso é quase a grande mudança que nós temos que fazer a nível global e como humanidade, é como é que nós passamos a colaborar e a ajudarmos, ajudarmos sinceramente e a criar esse processo de suporte. E que Diogo, isto depois só para finalizar o pensamento, que isto depois, se nós tivermos essa capacidade e respeito de nos ajudarmos uns aos outros, depois temos essa capacidade para o resto, não é? Já cuidamos da natureza, já olhamos para a natureza de outra forma, já temos, fica dentro de nós esse instinto de cuidar. Diogo, eu escutei, quando tu foste falando, escutei dois temas de natureza social que considero relevantes e quero te chamar a tua atenção para eles, para te ouvir refletir sobre eles, que é o papel que o Clara está a ter enquanto elemento de ligação entre uma cultura nacional, tradicional aí da zona, não é? Portuguesa, e uma série de outras nacionalidades, outras culturas que estão a chegar ao território, falaste em 80 nacionalidades, portanto esse papel de mediação e de dizer tens cá os pés neste território, é da tua responsabilidade cuidar dele, independentemente do sítio onde tu nasceste. Portanto, escutei esta como uma das dimensões, escutei outra dimensão, como tu dizes, trazer pessoas para cá, e aqui escutei a dimensão de trazer num contexto sazonal, temporário, vão visitar, vão ficar numa residência artística, vêm participar num evento ou algo, mas também entendi e queria validar contigo se é isso, se é de facto trazer novas famílias, novas pessoas que vão habitar o território, que vão comprar terra, que vão participar nos projetos e que estão ali um ano, 12, ou até decidem escolher esse como o seu lar, como foi o caso da tua família, não é? que escolheu estar por aí. Portanto, gostava de te ouvir nestas dimensões do papel do Clara nesta mediação entre culturas e neste chamado para novas pessoas virem coabitar o território. Sim, eu acho que
Em primeiro lugar, como base, eu acho que a cultura é algo evolutivo, não é? Nós vamos criando novas culturas, não é? À medida que o território vai sendo habitado de forma diferente, nós estamos a criar cultura. Portanto, e só haver neste momento, haver essa diversidade, nós estamos a criar uma outra cultura. Portanto, também não estamos muito presos a essa questão de termos que manter uma cultura do passado só porque ela existia e tem que se manter. Não, acho que toda a nossa vivência humana está em permanente evolução. Portanto, a cultura também está em permanente evolução. Eh, Dito isto, de facto, na gênese do projeto havia estas duas questões que para nós eram fundamentais, não é? Que era essa questão do despovoamento e do envelhecimento do território, portanto, o que nos obrigava para conseguirmos criar todas estas dinâmicas de atrairmos outros para o território, e depois tem questões mais que têm a ver mais com as questões ambientais, da desertificação do solo principalmente, associado aos processos de monocultura e de abandono da terra, mas isso que são questões físicas, vá lá. Nesta vertente do despovoamento, a nossa, a nossa ideia, ou aquilo que nos orientava, o pensamento que nos orientava, é criar condições base de atrair pessoas para um território e depois dessa dinâmica, alguns vão se fixando. Ou seja, o nosso pensamento de desenvolvimento nunca foi, não, vamos massificar aqui alojamento para, temos aqui não sei quantas famílias a residirem, mas não terem ainda uma base social e económica que lhes possa dar suporte para criar atividades, não é. Vamos criar uma base de suporte para que essas atividades possam acontecer e algumas dessas pessoas que vêm desenvolver esses projetos depois começam a criar essas bolhas de desenvolvimento elas próprias e começam-se a fixar. E eu acho que é um modelo mais orgânico e que se vai adequando melhor ao território. Não é algo. Podíamos perfeitamente ter pensado, não, vamos construir aqui uma fábrica de conservas, chamamos para aqui 500 trabalhadores, isto traz logo um grande impacto. Mas isso de facto, são impactos de chapa, não é? Cria-se muito impacto sem perceber muito bem onde é que esse impacto, qual é a degradação que depois vai ser criada, como está a acontecer no litoral, não é? No litoral o que aconteceu foi exatamente isso, não é? Criou-se uma agroindústria que duplica a população residente e depois isso cria uma série de outros impactos negativos gigantescos. E o modelo de desenvolvimento que nós acreditávamos era um modelo mais orgânico, ou seja, como é que através de algumas experiências e dessa experimentação e de vindo convidando pessoas a interagirem com o território, com os recursos do território, como é que podemos começar a encontrar novos negócios, novas oportunidades dentro deste território e dando suporte para que essas atividades possam acontecer, não só ser um espaço em vazio onde tens que vir, partir pedra, como fosse o Velho Oeste, não é? Mas algo que poder criar essa rede de suporte. E a Clara era muito também esse espaço de suporte, não é? É um espaço onde existiam oficinas, onde existiam espaços de coworking, onde existia uma série de estruturas pensadas para dar suporte a esta comunidade que pode ser temporária, como os digital nomads ou pessoas que trabalham temporariamente em alguns sítios, mas nestes processos depois há sempre alguns que ficam. E há alguns que depois que vão habitando e vão criando essas tais bolhas num processo mais orgânico de expansão ou de, ou de dinamização. Não digo expansão, porque esta ideia também sempre de crescimento também não é algo que seja obrigatória, mas de facto há muitas destes processos que precisam de gente. Nós, para cuidarmos, precisamos ter gente aqui para criar novos processos. Produzimos alimentos, precisamos de pessoas. Para reflorestar, precisamos de pessoas. Até para interagirmos sociais, precisamos de gente nova. Não? É difícil pedir uns senhores de 80 anos que tenham um grande dinamismo e que venham juntar-se e fazer o mercado. Não, nesses é preciso ir buscar algo com mais experiência, esperar outras vivências e para podermos aproveitar todos. Mas se só tivermos uma gama dessa faixa etária, só conseguimos trabalhar com uma gama, ficamos muito mais limitados. E isto acabou por tentar uniformizar essas faixas etárias, não é? Trazer mais dinamismo numa faixa etária mais nova que não existe aqui no interior do concelho. Portanto, Diogo, fui um bocadinho all over, desculpa, mas vai-me não, 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 centrando. não, não, é isso, é isso, é isso. A gente está a conversar, vamos por onde tem que ir. Quero shiftar um pouco a conversa. A gente tem estado a falar do Clara e da sua vocação na comunidade maior, no território. Quero shiftar um pouco mais para a experiência enquanto desenvolvimento de projeto, do projeto do Clara Lab.
Portanto, o Clara teve apoio, diferentes financiadores em diferentes momentos, portanto, há aí uma relação com o investimento que é importante e que eu gostava de ouvir falar um pouco. É um projeto que tem vivido também com as diferentes entidades do território, com a Câmara, com a CCDR, com as diferentes instituições, com as juntas de freguesia. Também gostava de ouvir falar um pouco como é que tem sido essa experiência nessa dimensão. Também, do ponto de vista de espaço, é um projeto que tem muitas dimensões multifuncionais, não é? Porque quer tem oficinas ou quer ter oficinas para diferentes contextos, tem as cozinhas e a cozinha comunitária quer ser um lugar também da experimentação da comida, as hortas e a produção de alimentos, a floresta e a regeneração dos solos, o espaço de desenvolvimento artístico e acolhimento de artistas para poderem refletir, as salas de facilitação e onde podem acontecer eventos, a parte de alojamento. Portanto, é um projeto com muitas componentes, com muitas variantes, não é? Vimos aqui, através das questões que foram à essência do projeto, como as parcerias, o estabelecimento de redes, quer ao nível mais global, de Greater Hall, não é? Nacional e internacional, quer ao nível mais local, de Proximate Hall, entre os diferentes agentes do território, é fundamental e está na gênese do projeto e continua nos diferentes projetos que ele vai fazendo e, portanto, tem esse elemento das parcerias e do funcionamento em rede. E gostava de te ouvir também sobre a dimensão da equipa, não é? Porque isto está muito em ti e na Mariana. Como é que esta dimensão da equipa também está presente? Como é que a dimensão da propriedade está presente e quais são os desafios que tem ser proprietário de uma terra, não ser? Portanto, gostava de faltar um pouco a Câmara mais para esta dimensão do projeto e do seu desenvolvimento, da relação entre os investidores, município ou entidades governamentais, a rede de parcerias, a equipa, a propriedade. Tanto um pouco de ouvir neste âmbito o que é que são os dilemas, o que é que são as aprendizagens, não tanto uma inventariação do que é que aconteceu, mas mais esta dimensão do que é que são os dilemas, as aprendizagens, porque são muitos anos que vocês estão já a trabalhar este caminho, não é? Há muitas lições, há muita aprendizagem que é rica para todos nós, para ti e para todos nós, não é? Então, como é que tu vês estas questões? Como é que chega a ti esta pergunta? Bem, vejo logo à partida como um processo de aprendizagem incrível. De facto, eu sou engenheiro naval de formação e tive formação também em gestão hoteleira, por isso a minha gênese não estava muito ligada a estes processos de sociocracia, desenvolvimento de projetos em comunidade e em colaboração. Portanto, para mim foi uma aprendizagem que tem sido uma aprendizagem incrível. Ainda estou a aprender, ainda sei muito pouco sobre todos estes assuntos, mas vou tentando aprender um pouco. De facto, olhando com a perspectiva que eu tenho hoje, eu hoje em dia vejo a Clara mais como uma ferramenta ao serviço das atividades ou das ações que queremos fazer, e o ter iniciado pela ferramenta não foi a melhor aposta, não é? Porque é um projeto inovador em termos de conceito, é um projeto com grande ambição em termos também de necessidade de investimento, portanto, trouxe algumas dificuldades no seu financiamento e atraímos investidores que estavam durante esta fase de desenvolvimento, estavam mais focados em projetos turísticos nos grandes centros, não é? Lisboa, Porto, Algarve, e trazer um projeto ambicioso para um destino desconhecido foi de facto extremamente difícil, principalmente quando nós ainda não tínhamos esta base de suporte e de experiência para poder mostrar, não é? Todos estes projetos que têm sido criados agora, das aldeias, dos guardiões, eu acho que também dá credibilidade e dá essa segurança para quem investe. Em todo o caso, a estrutura do que foi pensado inicialmente eu ainda acredito fortemente, ou seja, não o processo como o fizemos, no processo de cocriação, que isso não foi feito dessa forma e isso traz uma série de fragilidades desde o início, mas conceptualmente a ideia e a visão para o espaço eu acho que continua a ser muito forte. Este espaço de interação entre diferentes disciplinas, onde possas ter um designer a trabalhar com o agricultor, um cientista com o artista, todo esse espaço onde se criam encontros improváveis, eu acho que é um espaço potencial de inovação e de criatividade, não é? E essa foi a gênese no desenho do espaço, ou seja,
como é que podemos utilizar um espaço já onde havia pré-construção, não é? Onde existiam já alguns edifícios e dar uma função onde todos estes agentes ou todos estes setores possam interagir de alguma forma, possam se cruzar, criar experiências e momentos de encontro. E isso continua a acreditar bastante nesta ferramenta e no desenho do espaço. Claro que há sempre melhorias e processos diferentes, mas em termos de desenho parece-me bastante consistente. O processo é que não foi é que eu acho que não correu e por isso é que esta aprendizagem também tem sido um grande choque com a realidade, não é? Eu acho que foi muito... Na realidade, no início até fizemos esse esforço de envolvimento, mas fizemos um esforço de desenvolvimento, se calhar com um grupo de pessoas que não estava baseado no local. E só o facto de termos criado um conceito e uma ideia fora, desligada ao território, ao local onde ele estava a ser implementado, foi logo uma das falhas iniciais, não é? Porque todo esse grupo não conseguimos criar uma consistência de uma relação com o projeto, porque se foi desvanecendo ao longo do tempo com as dificuldades que o próprio projeto foi tendo, não é? Nós demorámos 3 anos a fazer o licenciamento da arquitetura, e depois tivemos um processo também de bloqueio com o apoio do turismo, por isso houve aqui alguns problemas que foram sendo criados ao longo do processo, que nos acabaram por criar depois bloqueios para avançarmos para fases seguintes e para podermos até voltar atrás e repensar, porque já os tínhamos criado e agora temos que desembrulhar esses processos antes de podermos avançar para novas formas de olhar para o espaço. E o que vemos em muitos destes projetos a acontecer é eles também crescerem de uma forma mais orgânica. Mas mais orgânica é ir ocupando o espaço, é ver que dinâmicas é que se criam e que se vão constituindo localmente para ir ocupando o espaço de acordo, não se criar um elefante branco, mas criar um espaço adequado àquilo que está a ser de facto realizado. Só que a nossa legislação e os nossos regulamentos vão um bocadinho em oposição a isto, ou seja, porque nos obrigam, a partir do momento em que nós queríamos criar um espaço de alojamento, obrigados a licenciar de acordo com o processo com o regulamento de operação turística, depois fomos ter com o Turismo Portugal e a única forma de encontrarmos aqui uma sobreposição era através do licenciamento de um parque de campismo, depois um parque de campismo obrigava uma série de infraestruturas, isto começou-nos a escalar aqui também o próprio processo, ou fomos quase levados para um processo que ia um bocadinho contrário àquilo que devia ter sido feito, não é? Que era olhar para o espaço e olhar para as dinâmicas que estavam a ser criadas e olhar para o Colara como esta ferramenta, não é? Que espaço é que de facto precisamos para ativar esta atividade que temos cá as pessoas e que temos cá o dinamismo a ser criado. Por isso, continua a criar muito, como te estava a dizer, continua a acreditar muito neste tipo de reutilização até destes espaços abandonados no espaço rural, não é? Porque existem edifícios abandonados, existe uma série de... E algo que tem sido até experimentado pela Europa fora e pelo mundo fora, essa nova adequação destes espaços abandonados a esta nova função, e acho esse grande potencial, também espaços que possam integrar várias dinâmicas e vários conhecimentos, não ser só de monoculturas de conhecimento, ou só dedicados à arte, ou só dedicados ao design, mas haver essa sobreposição acho muito, muito importante para haver esse potencial de inovação. Mas de facto continua a ser um processo difícil de financiamento, não é? Porque nós ainda estamos numa franja de conceptual ou destes projetos regenerativos, ainda não temos todas as ferramentas financeiras, então, muitas delas estão a ser construídas, portanto ainda não há nenhuma base que nos possa dar suporte para encontrarmos financiamento para um projeto destas características. A própria estrutura, como nós pensámos, eu acho que e tivemos vários aconselhamentos, não só de outros projetos, mas também de gabinetes de advogados, como é que podíamos montar a estrutura de financiamento do projeto. Teríamos uma empresa que ficaria dona do ativo e a associação faria a operação, da mesma forma como se faz na hotelaria, não é? Que existem geralmente os donos, os milionários que são donos dos ativos e depois existe uma marca que faz a operação
desse ativo, e aqui a nossa ideia era termos os investidores sociais, vá lá, que seriam detentores do ativo, mas que não fariam uma exploração, mas que investiam por paixão e por acreditarem na importância destes processos. E depois teríamos uma associação que tem uma ação local e de envolvimento com a comunidade que fazia a sua operação, ou seja, que chamava os parceiros, que criava as dinâmicas para ativar o espaço. E eu também acredito neste, neste, nesta nesta forma bipolar, vá lá, de poder operar o espaço. Não sei que outras, agora já me perdi um bocadinho nas outras perguntas que tinhas, mas acho que fui tentando responder É a àquilo mesma, que era a estavas a mesma, colocar. dei-te foi diferentes perspectivas sobre ela, não é? Porque é voltar um pouco a Câmara para o desenvolvimento do projeto, falar da equipa, falar das relações com o município, com os investidores, com as infraestruturas, com as diferentes entidades. E é isso que tu tiveste a fazer no teu contexto, se Sim, quiseres depois complementar. sim, só para complementar, isso foi uma coisa que eu também senti logo grande importância. E que foi discutido também. Nós, um espaço com essa dimensão, como é claro, quer dizer, apesar de não ser um mega empreendimento, mas ainda tem alguma dimensão, tem capacidade de alojamento para 90 pessoas, tem, como tu disseste, vários espaços de trabalho, de atividades, obrigado a que não fosse só a nossa equipa a poder ativá-lo. Portanto, um dos esforços que nós fizemos foi criar essas redes de colaboração e de contactos e aí tentar perceber quem é que são os stakeholders, não é? Quem é que são os agentes no território que têm influência sobre este tipo de atuação. Não só os outros projetos em volta que já trabalham nestas áreas, mas toda a parte da governação, das câmaras, das juntas, das CCDRs, depois dos vários organismos públicos, das APAs e CMFs, e por isso foi essa rede de suporte e de contactos que nós fomos tentando fazer ao longo do tempo, para assim que pudéssemos ter um espaço, podemos ativá-lo de imediato, não é? Não ficamos depois, então, agora temos o menino nos braços, que era um processo de desenvolvimento que acontecia no passado com as próprias câmaras e com o governo, não é? Criava estes elefantes brancos dos campos de futebol, dos pavilhões, mas depois temos aqui campos de futebol e pavilhões, mas não temos, só temos velhotes, portanto não temos ninguém para lá jogar. Portanto, acaba-se criar assim projetos que depois não têm uma base de suporte. E eu acho que há essa nova mentalidade, até nas câmaras, de ir mais ao encontro das pessoas, ver quem é que cá temos, que suporte é que elas precisam. E isso foi, por isso é que eu disse que nós se calhar começámos, pusemos mais energia num projeto e esse foi principalmente o nosso erro. Se calhar devíamos ter habitado primeiro o território, criado primeiras atividades e depois então passado para a ferramenta, perceber exatamente que ferramenta é que necessitaríamos para passar para uma fase mais ambiciosa. Grato, Diogo. E quero trazer agora o ênfase um pouco mais para ti e para a família, não é? Portanto, saindo fora desta ideia do que é que está a servir a comunidade, do projeto em si, da equipa que eu servi, falando um pouco mais do que foi a semente, não é? Porque vocês moravam em Lisboa, mudaram-se para Santa Clara, embora já tivessem alguma ligação com o território, não deixa de ser um passo significativo. Então, como é que foi um pouco isso? Gostava que tu falasses um pouco como é que foi essa mudança da família de uma zona urbana para uma zona rural, que dinâmicas trouxe, como é que foi para ti, como é que está a ser para ti, não é? Um pouco para estas dimensões. Para ser franco, foi bastante dura, não é? Foi bastante dura para todos. Eu acho que não, eu tenho 3 filhos, sou casado, mas foi dura a relação de casamento, foi dura também para os miúdos, não é? Todo um enquadramento diferente e a mudança traz medos e traz desafios, não é? Para mim, potencialmente, isso cá para os meus filhos mais novos foi mais fácil, porque eu vinha cheio de motivação para este projeto e de estar envolvida. A Mariana estava também numa fase da carreira artística a precisar de mais contacto e para ela houve uma quebra maior com a sua atividade artística, na forma como ela estava a fazer. E ela, o que eu sinto é que ela tem feito uma nova evolução também na forma de pensar o seu trabalho e a sua atuação nesta nova perspectiva de trabalhar com os recursos locais, naturais, trabalhar mais processos de comunidade, trabalhar mais processos em vez de objetos, trabalhar mais os processos
E isso para ela foi algo que envolveu um sacrifício maior e uma mudança mais radical, e trouxe maiores desafios nessa mudança. Para a minha filha Inês, por exemplo, que já era teenager, não é? Também esse afastamento para um meio mais pequeno, onde existe menos diversidade, onde existe menos possibilidades, também trouxe esse choque. Mas no final, eu acho que isto é uma evolução e é uma aprendizagem incrível, estes momentos de mudança, e de repensar e de nos repensarmos a nós próprios. Acho que são oportunidades únicas de crescimento e de nós próprios evoluirmos, não é? E na base é aquilo que nós queremos na vida, não é? É como é que podemos evoluir como seres humanos e como é que podemos criar esses círculos de solidariedade e de amor e de afeto em nossa volta. E a família, de facto, é o primeiro elo, não é? E foi enquanto nós estávamos a tentar criar isso para a comunidade nossa em volta, por momentos, às vezes a família, nós esquecemos que também precisa desse conforto e desse trabalho. E isso foi um processo, não é? E está a ser um processo. Eu acho que nós agora, só ao final de 4 anos aqui a viver, é que já estamos a sentir o território, já estamos a sentir as ligações. Nós também, apesar de virmos para aqui há muito tempo, vivemos numa casa isolada, não é? Vivemos junto à barragem, não estamos propriamente dentro da aldeia, não temos uma interação social diária, temos que nos esforçar a essa interação social. Portanto, para nós, toda essa mudança trouxe aqui momentos também difíceis de crescimento e de reflexão pessoal e de relação dentro da família, que são sempre importantes, não é? Mas que eu acho que são importantes para o nosso crescimento como seres humanos, não é? E tu, Diogo, como é que tu cuidas de ti neste processo, não é? Portanto, Cuido esta, mal, cuido mal, cuido então, mal. fala-me um pouco como é que tu cuidas de ti, como é que tu cuidas da tua resiliência, do teu crescimento, do teu amadurecimento enquanto ser humano, da capacidade de tu estares disponível para lidar com os desafios, não é? Porque a energia não é infinita, não é? Ou é, mas a gente precisa saber colocarmos nesse contexto. Então, como é que tu tens feito isso? Como é que tu tens regenerado a tua própria atividade? Como é que tu tens regenerado a ti próprio enquanto ser humano? Não, estava a dizer cuido mal a brincar, mas na realidade há dois aspectos para mim são fundamentais. Para já, que são os dois de igual importância, mas para já este contacto com a natureza, para mim, eu acho que é uma experiência única. Eu acho que nós, nas cidades, perdemos esta ligação e perdemos o ritmo. O facto de viver junto à natureza e entrar num ritmo natural, do sentir o abanar das árvores, o vento, todas essas relações que parecem significantes trazem-nos uma tranquilidade e trazem-nos uma quase como se fosse viver de facto no outro mundo. Ou seja, não tem esse vindo da cidade para aqui, é quase habitar em dois mundos diferentes. De facto é fundamental, foi esse desapego que nos leva muito a essa degradação e o facto de estar próximo e de ver as coisas crescer e de respirar e de sentir o coração bater ao mesmo ritmo que as árvores se mexem, são tudo experiências únicas. Isso para mim traz-me um grande conforto pessoal e traz-me uma energia redobrada. Mas a forma como eu me cuido vem através da energia dos outros, ou seja, é manter-me ligado, é manter-me nos grupos, é tentar criar relações, criar novos grupos de amizade, e é pela energia dos outros que eu me alimento, ou seja, é pelo ver os outros a fazerem que eu me vou alimentando, é por ter estado muito em contato com vocês, localmente também, e tentando motivar estes encontros, é o que me vai dando energia. E isso para mim foi uma grande transformação, porque eu, apesar de viver na cidade, eu tinha um trabalho muito isolado e muito individualista, não é? Trabalhava processo de desenvolvimento de projetos, mas muito centrados, muito de desenvolvimento de ideias e depois passar para fases seguintes, mas muito centrados. E eu acho que isto mostrou-me essa importância de nós estarmos em contato com outros e de alimentarmos desta energia coletiva. Eu acho isso é a forma como eu me cuido, apesar de cuidar do corpo muito mal, não é? Porque eu fumo e faço alguns disparates,
mas da parte mental é desse enriquecimento humano, de manter unido, de manter essas ligações e de me alimentar pela energia dos outros. Eu acho que é muito desse espírito de colaboração, eu acho que nos alimenta e que nos fortalece. E eu, às vezes, quando estou em baixo, depois, e que tenho períodos, não é? Isto não é uma coisa constante, nós todos temos uma vida ondulante, não é? Mas quando nos momentos baixos, quando tenho estes momentos de encontro, onde conversamos, onde expomos as nossas ideias, onde partilhamos, de facto redobra a nossa energia. E isso é um bocadinho essa ferramenta que eu tenho utilizado aqui neste processo e por isso também reconheço esta importância da colaboração e de criar estas comunidades de suporte e de entreajuda, porque de facto isto cria motivações, cria novas energias e eu acho que é aí que nos devemos centrar. Pelo menos a mim tem mais nada. Diogo, estamos a terminar este espaço. Nós começamos por falar do Clara, fomos à sua essência, ao seu potencial e andamos aqui à volta para trazer, para pôr isso ao de cima. Também fomos, com surpresa minha que não estava à espera, falar sobre o potencial e a essência do território onde o Clara está assente e gostei dessa conversa e quero terminar por te perguntar qual é a tua essência, Diogo, qual é a tua essência? Quem é esta pessoa, quem é este ser que está aqui à minha frente, que te reconhece pelo nome Diogo? Qual é a tua essência? Não sei bem, eu acho que sou uma pessoa sensível, não é? E que me preocupo e essa questão do preocupar e do cuidar. Não tinha não tinha, e o que eu sinto é que, não sei se tenho uma essência, ou se tenho ou se a minha essência é uma evolução, não é? Eu acho que sou muito diferente do que era antes, e eu acho que é esse processo, e essa, e essa consciência de podermos estar sempre a evoluir e a melhorar pessoalmente, que me alimenta, não é? Que potencialmente é a minha essência, não é? Como é que eu posso ser melhor? Como é que eu posso eh, tornar uma pessoa melhor? E eu acho que é isso que me sensibiliza, de alguma forma, e que me ajuda a tentar criar estes processos, não é? Porque acredito, de facto, que é importante cuidarmos uns dos outros e cuidarmos do nosso ecossistema. E se calhar a minha essência talvez seja dessa do cuidado, apesar de não ser, em alguns aspectos, ser um bocadinho hum, pouco atencioso, se calhar ou mais desatento, ou porque criei as minhas bolhas e se calhar posso, não, em alguns casos, não ser tão atencioso, não, ou ter uma forma humana de cuidado, mas esse pensamento do cuidar, do proteger, eu acho que é algo que, que teve sempre em mim e é algo que eu procuro. Eu procuro para esta minha essência de evolução, como é que eu posso amadurecer e evoluir como ser humano. E eu acho que tive um amadurecimento muito tardio, não é? Eu acho que dizem que os homens só amadurecem aos 50, né? Eu vou fazer 51, portanto, acho que estou no momento certo para começar a amadurecer. Grato, Diogo. Grato por teres aceito o convite, grato por teres te mostrado e teres trazido a tua experiência e a tua voz para todos nós. Um até já. Obrigado por alimentar esta energia e por serem vocês também responsáveis por manter esta motivação e esta energia viva. Obrigado, Marco.